Quando a gente acaba dormindo menos do que o normal, né? Tem essa privação do sono. Quais são os sintomas? O que a gente sofre? O que acontece? A gente pode ter os sintomas que nós chamamos a curto prazo e os sintomas a longo prazo. Vamos falar a curto prazo, que é mais fácil, né? Então, o que a gente sente quando a gente não tem uma noite de sono adequada? Primeiro, a sensação do sono não reparador. Você gostaria de ficar mais tempo na cama, né? É difícil, você fica brigando ali com a cama e é uma disputa que geralmente é o despertador que nos faz levantar, né? Então é super difícil realmente. Outra coisa que é muito comum, a sonolência durante o dia. Lembrando que tudo que é distúrbio do sono precisa ter repercussão durante o dia. Então, quando a gente não dorme bem, a gente tem esse sono não reparador, sonolência diurna, alteração do humor. É muito comum isso, né? A pessoa fica mais nervosa, mais intolerante, às vezes uma piadinha do outro já incomoda muito mais, às vezes aquele colega do trabalho já passa a irritar muito mais. Além do mais, a gente pode ter dificuldade de concentração. E aí eu puxo aquela história do plantão de estudos, né, que a gente faz, que todo mundo já fez uma vez na vida, né, que você fica estudando para fazer uma prova no outro dia, e na verdade você está o quê? Você está tirando toda a possibilidade de você se concentrar para fazer aquela prova. Então, não façam isso. Se não estudou até 10 horas da noite, entrega para Deus e vai fazer a prova no outro dia, né? Não vai dormir, que é a melhor coisa que você faz. Outra coisa também que é muito comum é o esquecimento. A gente passa a esquecer pequenas coisas, um bilhete, um recado, onde guardou a chave do carro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tá como se fosse o cérebro do embriagado, né? É tão relacionado quanto. A gente tem, digamos assim, uma dificuldade de tomar uma decisão. Então, imagina, por exemplo, se você está no trânsito, se você está operando uma máquina. Então, não dormir bem aumenta muito o risco de acidente de trânsito, de acidente de trabalho. Por quê? Porque a tomada de decisão, ela fica muito mais lenta. Então, às vezes, a gente não responde diante de uma situação de extrema urgência. Então, a gente tem que ficar atento que esses são os principais sinais e sintomas de quem não dorme bem de forma aguda. A longo prazo, aumenta o risco para diversas outras doenças. E aí a gente, às vezes, está pensando lá na pressão alta, no diabetes, no colesterol alto e até doenças muito mais sérias como demência. E hoje a gente sabe que dormir pouco tem relação com todas essas doenças, aumenta o risco, né? Então não é uma decisão, mas é um risco aumentado, e a gente sabe hoje que quem dorme pouco diminui até a expectativa de vida. Então a gente tem que ficar atento, porque não é só uma questão de escolher não dormir. A gente tem realmente consequências muito sérias relacionadas a isso, e que pode, literalmente, nos fazer adoecer. Então, dormir é um investimento, né? Eu costumo dizer que é um investimento na própria saúde. Então, não é aquela coisa assim que a pessoa olha e diz, não, é uma perda de tempo, eu poderia estar fazendo tanta coisa, né? Eu poderia estar produzindo, estudando, atualizando aí minhas séries no streaming, na TV. Não, mas eu estou dormindo. Não, você está investindo na sua saúde. Isso que é importante. Qual que é a relação do sono com a memória? Sono e memória andam juntos, tá? Então, imagina que durante o sono a gente faz um backup cerebral, né? Sabe aquele computador cheio que a gente tem que tirar a informação para colocar nova? A gente faz mais ou menos isso durante o sono. Então, a gente faz uma limpeza, a gente tira aquelas informações novas, porque a gente recebe muita informação que a gente não vai usar. Então, a gente pode trocar por uma informação mais útil. Quando a gente não dorme, a gente não faz essa limpeza cerebral. E aí, sabe o que acontece? A gente lembra de coisas antigas, lá da infância, da adolescência, mas a gente não lembra de coisas novas. Onde eu deixei a chave do carro, aquele recado, quem eu encontrei ontem, eu já não lembro, porque o meu cérebro não está trocando essas informações novas por outras. Então, dormir, ela tem relação com isso. E lembrando que um estudo mostrou que as pessoas que dormem muito pouco têm um risco maior para aquela doença que a gente tem muito medo, que é a demência, né? Que faz a gente perder muito uma função que nós chamamos de cognição, que está relacionada à nossa inteligência, à nossa memória. Então, as pessoas que dormem pouco têm um risco aumentado para essa doença. Então, a gente tem que ficar atento aí, porque memória e sono andam muito mais juntas do que se parece. Dormir mal pode afetar o coração? Nossa, coração e sono têm uma relação muito próxima. Para você ter uma ideia, a principal causa de pressão alta de difícil controle é uma doença chamada apneia do sono. 50% dos pacientes que têm arritmia têm apneia do sono. E a gente sabe também
que quem dorme pouco aumenta problemas relacionados ao metabolismo, né, que podem influenciar ali o coração, como, por exemplo, doenças do colesterol. Então, se a gente quer ter saúde, a gente não pode desligar desse tripé, desses 3 fatores, que é uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, o exercício físico regular e o sono de qualidade. E para quem já tem problema de coração, precisa ter uma atenção maior ainda com relação ao sono. Depois que passei a dormir pior, passei a ter mais fome. Dormir pouco engorda. Olha, a sua percepção não é errada, tá? Na verdade, quando a gente não dorme bem, a gente bagunça 2 hormônios que são muito importantes. Um chamado de leptina, que me dá a saciedade após as refeições, e o outro chamado grelina, que me dá o apetite. Então, quando a gente não dorme bem ou não dorme a quantidade de sono suficiente, a gente desregula esse hormônio da saciedade e a gente aumenta o hormônio do apetite. Então, a gente pode sim ter um apetite muito maior. Além de ter um apetite maior, o nosso cérebro faz uma seleção por alimentos que a gente não gosta muito. Quer dizer, que a gente gosta do sabor, mas que eles não são nutritivos. Então, a gente tem uma preferência por alimentos de caloria muito fácil. Então, a gente vai querer mais o hambúrguer, a pizza, o refrigerante, os doces, né? Em vez da saladinha, em vez do alimento que não tenha tanta gordura ou não tenha tantos carboidratos. Então, isso a ciência já deixou muito claro, que quem dorme pouco ou dorme mal tem preferência por alimentos muito mais calóricos e tem mais apetite também no dia seguinte. Então, dormir é bom até para isso. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.